Boa tarde a todos os amigos e amigas do Facebook, público geral, do YouTube e do Instagram. São exatamente 17 horas e 5 minutos. E como eu tinha prometido, eu vou fazer a leitura do meu segundo livro, que eu fiz um ano e pouco atrás, um ano e meio atrás, juntamente com Travessia Consciencial. E hoje eu vou ler alguns capítulos do livro Viver na Busca de Si Mesmo. E como temos tempo, eu vou começar pelo objetivo do livro. Porque no Travessia Consciencial também não tinha o objetivo do livro. Aliás, tem, mas eu não li. Então eu vou ler para vocês o objetivo do livro e depois eu passo logo para o capítulo 1. Objetivo do livro, que é o viver na busca de si mesmo. O presente livro, em verdade, é um apanhado de experiências as quais estão contidas em diversos textos e vivências, seja em nível de pensamentos e ou de sentimentos. A vida é o que abarcamos no interior, cujo padrão vibratório o que vibramos diariamente. A necessidade da obra é expressar a existência como o acordar do ser, aos poucos. Bem, meus irmãos, esse livro aqui, como eu disse, foi feito há quase um ano e meio atrás. Então, se eu fosse fazer novamente, talvez eu mudasse uns 30%, 40%. Mas eu estou vendo que algumas coisas ainda se conssocia com o que eu escrevo hoje. Mas vamos lá, vou repetir o parágrafo. A necessidade da obra é expressar a existência como acordar do ser, aos poucos. Surge o livro no âmbito da busca que o ser humano a faz mediante o exercício de si, atraindo passo a passo o que faculta o aflorar da existência, em bases mais sólidas no tocante à busca de si. A vida do ser humano é a expressão do que ele absorve e constitui no dia a dia. Não é fácil escrever a própria história, em razão de que quase sempre não tem a devida consciência acerca do que pensa e sente. O ser humano é o espelho de si mesmo, pois reflete o que habita em sua consciência. Com isso, é imprescindível que, à medida que se conscientiza sobre o que busca no seu ser, passe a buscar-se com intensidade no intuito de aprimoramento humano. O objetivo da escrita do presente livro é demonstrar que é possível aprimorar-se, desde que faça-se um mergulho em si, no que possa sentir a título de melhoria íntima. Melhora o ser humano quando resolve navegar em suas profundas águas. Vou repetir o parágrafo. Melhora o ser humano quando resolve navegar em suas profundas... Perdão, está errado. O livro é meu e eu estou errando o parágrafo. Perdão. Melhora o ser humano quando resolve navegar em suas próprias águas internas. Sente de que as ondas são oscilações naturais do que vibra. E as vibrações que o ser humano as emite são consequências dos estudos mental e de sentimentos. As emissões das vibrações, destacam o ser humano o padrão consciencial ao qual se encontra inserido. Portanto, as páginas do livro retratam, ainda que superficialmente, o viver do ser humano e a necessidade de busca de si mesmo. Capítulo 1. Vivendo cada dia. Capítulo 1. Vivendo cada dia. A existência humana baseia-se no que ele, o ser humano, escreve no viver, o que habita na atividade consciencial, escrevendo-a no dia a dia através do que compreende como atitudes que advêm do que percebe e o contextualiza. A contextualização da existência pelo ser humano é a interpretação no dia a dia, expressando o que expressa em seu ser. Vivendo cada dia, o ser humano, dependendo do que possa sentir, a título de autodescoberta, vê possibilidades no que compreende percorrer no dia a dia, tentando vê-los como ponto de partida do inerente evoluir. É necessário que o ser humano saiba ver e rever cada dia que vivencia, entendendo-o não como um tédio, mas sim a título de busca,
do sentir que a vida o chama, sempre no intuito de inserir-se caminhante em sua estrada existencial. Vivendo a cada dia, o ser humano tem inúmeras experiências, as quais haverão de senti-las, segundo o que possa vibrar em seu ser. Viver é expressar o contexto humano, tornando-se passo a passo o fluir de si na existência. Fluir na existência é senti-la, mesmo que situações várias naturalmente existam, no sentido de que saiba conduzir-se em equilíbrio energético, ou seja, não o isenta de sofrer determinadas influências, mas diante delas exerce em si mesmo possibilidades de escolha sobre o que deve ser aceito. A vida jamais dá saltos gigantescos no âmbito da evolução, o ser humano também. Nada impede o ser humano de evoluir. No entanto, a velocidade no campo evolutivo segue o que possa estar em evidência no seu campo vibratório. Viver na busca de si mesmo é vivenciar a inerente individualidade, tentando fazê-la expandir-se. Vivendo na busca de si mesmo, o ser humano, a título de exercício diário, deixa passo a passo que a essência esteja em evidência. Evidenciá-la é torná-la mais receptiva no que tange à autodescoberta do próprio ser. Mas o que representa para o ser humano a autodescoberta? Autodescobrir-se é descortinar-se, retirar de si aos poucos a superficialidade que ainda margeia o seu ser. É solidificar-se na essência, buscando enxergar-se e enxergar com nitidez o próprio ser e o que o envolve. Estamos tão acostumados a opinar, valorar, expressar, que olvidamos na necessidade de esquecemos na necessidade de tornarmos-nos cada vez mais transparentes, ou seja, em evidência, em nos edificar a existência em sistemas não rígidos, mas sim que nos faculte o conhecer-se a cada dia, autodescobrindo-se paulatinamente. Capítulo 2. Só para explicar aos meus amigos e amigas, público geral do Facebook, YouTube, Instagram, que tanto a Travessia Consciencial quanto o Viver em Busca de Si Mesmo foi um livro feito há quase 1 ano e meio atrás. Então, algumas coisas que eu coloquei, eu não coloco mais. Mas eu diria que 70%, 80% talvez eu ainda repetisse. Mas eu estou vendo que algumas coisas ainda têm cabimento. Vamos lá. Capítulo 2. Obstáculos são lições. É praticamente impossível vivermos e convivermos sem nenhum obstáculo. Por quê? Porque nos apresentamos em sociedade, com as nossas individualidades, anseios, dificuldades, defeitos, virtudes. O nosso interagir em sociedade nos faz evidenciar alguns acontecimentos oriundos dela, da sociedade e de nós mesmos. A busca por, entre aspas, um lugar ao sol, fecha aspas, faz com que sejamos, em muitas ocasiões, imediatistas, querendo respostas para tudo, o que faz surgir com isso um certo vazio existencial. Ignoramos que a vida existe para que a sintamos na existência, que não é única, e diante disso deixamos passar ou de vivenciar oportunidades de crescimento interno dia a dia. Inexiste destino traçado. Existe sim atitudes diárias que podemos enveredar no sentido de facultar novas trajetórias que favoreçam a cada um de nós o construir paulatino e edificante do destino. Mas e os obstáculos, por que existem? Em verdade, nós os criamos em razão da ausência temporária do discernimento da razão a ser expressa internamente. Nós, seres humanos, ainda muito apegados ao ter, ao possuir, esquecemos que o mais importante é a essência a ser conquistada diariamente. Muito complicamos a existência em face de sermos complexos.
ainda em construção interna e diária. A vida não é complicada. A complicamos porque não conseguimos flexibilizá-la, segundo as situações que as escolhemos, mediante o livre-arbítrio. Os obstáculos, os são lições preciosas ao nosso aprimoramento existencial. São experiências as quais nos edificam a alma, a essência e a existência. Os obstáculos são, em verdade, testes internos, que os vivenciamos e nos atestam o quanto nos encontramos no percurso existencial, aliás, no percurso consciencial. Os obstáculos estão no patamar dos estados mental e de sentimentos. E é impossível deixarmos de pensar e de sentir. Mas através de reflexão periódica, haveremos de pensar e de sentir com mais critérios, ou seja, absorvendo somente o que possa nos facultar o crescimento interno, a edificação paulatina do nosso ser. Encontramos-nos inseridos em sociedade, a qual é magiada por diversos mecanismos, que engendram os setores produtivos da mesma. Mas e o que tem a existência dos setores produtivos em relação... Mas o que tem a existência dos setores produtivos em relação aos possíveis obstáculos sentidos pelo ser humano? É a pergunta. O ser humano é movido por duas vertentes: os sistemas endógeno e o exógeno. O primeiro, que é o endógeno, é do próprio ser humano, que o constrói internamente em níveis variados de percepção existencial. O segundo é a interferência do social, ao que ele faz, modificando por vezes o seu lado e tornando-o, entre aspas, adequado ao sistema neoliberal, e tornando-o, abre aspas, adequado ao sistema neoliberal, fecha aspas, ou autofágico, abre e fecha aspas, autofágico, abre e fecha aspas, como dissera Karl Marx no livro Capital. Antes de eu continuar o segundo capítulo, eu não sou marxista, mas eu acredito que para a gente fazer determinadas críticas a todos os assuntos que a gente possa tecer considerações, é necessário que a gente saiba o igual, ou pelo menos estude no dia a dia, ou saiba mais um pouco. Porque não adianta tecer comentários pelo que eu acho ou pelo que eu não possa querer saber, porque eu não me adequo a determinada conduta. Eu acho que o conhecimento não é por aí. Então, quando Karl Marx falava em sistema autofágico no capitalismo da época, ele dizia que o capitalismo é tão intenso que ele iria consumir a si próprio e iria se transformar em uma nova estrutura social de poder. E realmente ele estava certo. Não sou marxista, mas ele estava certo. Que é o próprio sistema da globalização. O próprio sistema da globalização é o sistema autofágico do capitalismo que Karl Marx escreveu em muitos livros. Então, o Capital, no livro Capital. Então, vamos continuar o capítulo 2. Imprescindível que o ser humano enxergue-se como o construtor da própria existência, remodelando-a quando necessário e refazendo-a, e novamente construindo internamente a própria existência. Portanto, haverá de refazer-se enxergando que, se houver obstáculos, é porque os criou na transitoriedade da existência que a vivencia. Capítulo 3. Construtor de si mesmo. A cada passo existencial percorrido pelo ser, mais se torna quem se faz responsável pela inerente existência. O que a consciência vibra, estabelece ao ser humano o construtor que o é, construindo-se aos poucos. O vibrar da consciência é o chamar para si o tipo de estrada consciencial que é, construída através do suor,
Perdão, eu vou repetir o parágrafo, viu, gente? O vibrar da consciência é o chamar para si o tipo de estrada consciencial que é. Construída através do suor, das lágrimas, tristezas, arrependimentos e o levantar de si, seguindo como construtor de si mesmo. Que hoje em dia a gente fala ressignificação da consciência e da existência. A construção de si mesmo é paulatina e surge à medida que resolve romper com os paradigmas em desuso, isto é, que não tem mais sentido algum para serem utilizados. Romper com os paradigmas ainda estatuídos em sua consciência é romper com hábitos já em desuso na própria consciência, tornando-a assim mais expansiva no intuito de facultar ao ser humano a estrada periódica ou paulatina, que haverá de ser construída e percorrida gradativamente por quem a esteja evidenciando para si. Potencialmente, a estrada consciencial humana já se encontra em construção interna. O que falta é a ressignificação da existência pelo ser humano, no âmbito de reconhecer-se capaz de construí-la internamente. A construção interna da sua estrada consciencial é a busca de si, do que se faz e faça no âmbito da essência, do que se possa estatuir em novos modelos de conduta, novos pensamentos e sentimentos mantenedores da edificação da estrada consciencial. A construção da estrada consciencial é o que o ser humano delimita para si, no esforço diário em construir-se internamente. Construir-se é manter-se em contínuo esforço no tocante à busca do eu, do que possa constituir-se aos poucos, numa ampla consciência acerca do potencial do que faz de si e do que o cerca. A vida sempre convida a movimentar-se, caminhar, no que se faz construir através de possibilidades diversas, em subverter a ordem. Isso mesmo, quebrar, vou repetir. A vida sempre o convida a movimentar-se, caminhar no que se faz construir através de possibilidades diversas, em subverter a ordem. Isso mesmo, quebrar os paradigmas e os redimensioná-los em seu ser, ressignificando-os. Construtor de si mesmo margeia em suas escolhas diárias o teor vibracional que determina para si, estabelecendo internamente o construir paulatino da inerente estrada consciencial. A estrada consciencial é o que o movimenta em seu ser, cuja expressão consciencial é marcada por características individuais. A estrada consciencial é construída pelo ser humano, passo a passo, mediante o que compreendendo-se que é indispensável ampliar do seu ser. Ampliar-se quando evidencia o exercício, amplia-se quando evidencia o exercício do esforço diário em tentativas de mudanças significativas, as quais expressam no ser a percorrer a inerente estrada consciencial. Constrói-se em conformidade no que concebe efetivar em seu ser, percorrendo a existência na essência que a determina, que a flui, no que se faz construir-se mediante o caminhar consciencial. Bem, meus irmãos, eu vou ficar aqui do livro A Busca do Viver, do meu segundo livro. Vou ficar aqui no meu segundo livro, que eu li 3 capítulos para vocês, que é Viver na Busca de Si Mesmo. Em virtude da minha própria voz, eu vou ler somente, não estou gripado, graças a Deus, nem nada. É só questão da asma mesmo. Então, em virtude de eu não ter mais condição de falar, eu vou ficar no capítulo 3 e amanhã, se Deus quiser, eu começo no capítulo 4, a estrada consciencial. E esses vídeos que eu estou fazendo, lendo os livros, em alguns momentos, eu vou tirar o óculos porque eu não vou ler mais nada no meu livro. Em alguns momentos eu vou apresentar alguns erros na própria leitura. Por quê?
questão da própria voz, eu poderia até reeditar no VideoTube, mas eu não vou reeditar. Porque eu acredito que se eu estou buscando, através do livro, tanto o primeiro como o segundo, o evoluir do ser humano, então eu vou deixar esses erros mesmos no YouTube, para que eu mesmo possa, passo a passo, em novos vídeos, errar menos. Aprendendo com os possíveis erros, errar menos. Então por isso que eu não reedito os vídeos. Eu deixo originariamente como eles são feitos, como eles são estabelecidos, para que eu possa passo a passo fazer novos vídeos com menos erros, até o ponto de não ter mais erro nenhum. E eu agradeço a todos vocês, amigos e amigas do Facebook, público geral, do YouTube e do Instagram, pela paciência. Sem canção, hoje não teremos canção. Que Deus nos acompanhe, que Deus os abençoe sempre, sempre. Que Deus os proteja. E até amanhã, com a graça de Deus.